Olá, tudo bem com você? Hoje nós daremos continuidade à nossa jornada de leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e a gente vai ler o capítulo 16. Me diz aí como é que está a sua jornada, como é que está a sua caminhada por esse livro, né? O que você tem encontrado, que palavra tem falado mais com você? Você tem meditado? É importante também meditar na palavra, porque vai te ajudar a ter relacionamento com ela. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Vamos já começar a nossa leitura? Capítulo 16. Vai falar sobre a parábola do administrador astuto. Vamos ver o que a gente pode aprender aqui hoje, né? Deixa eu colocar aqui a minha... Vamos lá. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo." Uma coisa que eu já aprendo aqui, olha, já é uma coisa que a gente aprende só nesse começo aqui. O homem rico, ele ouviu falar, alguém foi lá falar para ele, né? Mas ele, olha só, ele foi lá e chamou a pessoa e falou diretamente com a pessoa, né? Olha como é importante você chamar a pessoa e falar diretamente com a pessoa. Normalmente, né, quando a pessoa é uma pessoa de autoridade, aqui era um homem rico, né? Ele tinha ali todos os seus bens e tinha um administrador ali, e aí estava acontecendo isso e foi parar no ouvido dele. Então ele, né, não tomou, aí entra o ponto que eu quero compartilhar, ele não tomou atitudes e nem decisões baseadas na fala dos outros apenas. Ele chamou a pessoa e foi confirmar com a própria. Olha como é importante, né? Olha isso, como isso traz clareza. Porque não ficou no disse e me disse. Não, vem cá, eu ouvi isso é verdade? Pronto, não, acabou, amém, segue seu caminho. Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. E então o administrador lhe disse: pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Eu vou ler de novo isso aqui, ó. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Eu vou meditar mais nesse versículo depois. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo,
quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Olha, aqui já eu vou destacar a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza não é o que está nesse mundo. A verdadeira riqueza não está nesse mundo. Versículo 13, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora a gente vai ler o capítulo 14, tá? Perdão, a gente vai ler o versículo 14. Os fariseus e a lei. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Isso aqui é atemporal, porque Deus não conhece somente o coração do povo, né, daquela época. Não conheceu somente o coração do povo daquela geração. Ele conhece todos os corações. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés, a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Olha aqui, a novidade de vida que estava chegando para esse povo naquela geração, né? Estava chegando algo novo, que eram as boas novas. O reino de Deus estava sendo estabelecido na terra, naquela geração ali, e nos alcançou agora. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Lei de Deus, aqui, outro destaque. Está falando da lei de Deus e não da lei dos homens. Atemporal também. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. A história do rico e do mendigo. Isso aqui está no versículo 19. Vamos lá. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Abraão, vou repetir o versículo 31, tá? Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aqui eu aprendo 2 coisas.
Uma é que o rico provavelmente quando estava na terra, né, antes de morrer, não dava atenção para a necessidade do pobre, do mendigo que estava ali. E ele tinha posses e podia ajudar, podia alimentar o necessitado, né? E a gente vai ver que Jesus depois vai falar muito sobre isso. E o segundo é que as palavras simples, isso aqui, por exemplo, a palavra, a escritura, ela é uma profecia, né? Já tem tudo escrito aqui, muita coisa escrita, além da palavra revelada de quando a gente está lendo aqui. Mas olha como que ele queria que algo dos mortos acontecesse, ele queria algo extraordinário, algo, sabe, espiritual, que alguém dos mortos se levantasse. Não, o Abraão estava dizendo para ele, o simples mesmo, olha, já tem os profetas, já tem Moisés, já está sendo falado, já está sendo pregado. Então, olha, é o que acontece pra gente. As coisas simples, pessoas simples, o profeta simples, né? As palavras simples estão sendo ditas no seu dia a dia. Você já está recebendo a palavra no dia a dia. Você já está ouvindo tudo que você está precisando no dia a dia. Mas será que o seu coração está aberto para entender que a promessa e a palavra que vai te salvar, né? Porque a palavra que salva aqui é a questão de salvação. Aqui era uma questão de salvação. Será que está dando ouvido para o simples ou está querendo que algo seja feito conforme o que você está imaginando? A minha oração é, Senhor, abra os meus olhos, a minha visão, para que eu consiga de fato enxergar a verdade e eu não fique vivendo no meu próprio entendimento, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Então, abra o meu entendimento, que nessa caminhada, nessa minha jornada, eu consiga ver aquilo que é verdade, aquilo que o Senhor quer que eu viva, que eu faça. E tem coisas que são para todos, mas tem coisas que serão específicas, né? Então, tá tudo aqui para todos nós. E aquilo que serão específicas, né? Deus dará a palavra diretamente para cada um, tá bom? Te aguardo na próxima leitura. Um beijo no seu coração.